O Thiago Brabo soltou essa bomba na minha tentativa semi-frustrada de tirar uns dias de férias e por isso acabei demorando pra reagir. Até hoje eu não assisti, confesso que eu tô muito curioso. Na época que ele lançou, eu vi algumas pessoas no Twitter falando que o vídeo foi arrasador, que foi uma das maiores humilhações da história da internet brasileira, que dessa vez ele terminou de enterrar o caixão do Jones Manuel. O primeiro vídeo já tinha sido fantástico, então tô muito curioso para esse segundo. Eu vi que, mais uma vez, é uma produção insana, que ele se preparou, que ele se vestiu de Braga Yaga, né? Foi até o que ele colocou ali no título, fazendo uma referência a John Wick, né? O Baba Yaga, porque certamente é um título apropriado, afinal de contas, o Thiago Brabo é o bicho papão dos comunistas mesmo. Então, como vocês já esperaram demais para assistir o meu react dessa grande produção do nosso queridíssimo Thiago Braga, sem mais enrolação, solta logo a vinheta. Você já garantiu a sua assinatura na Nerdola Comics? Pois é, agora a gente tem um plano de assinatura lá no Apoia-se com várias categorias. Você pode ser um sidekick Nerdola para ter o seu nome em todas as HQs, ou então você pode ser um capitão Nerdola que tem uma série de benefícios. Acesso antecipado a spoilers, participação no processo criativo, você vai ajudar a escolher nomes de equipes, de personagens, vários sorteios com prêmios incríveis, inclusive sabe qual foi o nosso primeiro sorteio? Um PS5. Cupom de desconto exclusivo para as camisetas aqui do Traje Cômico da Liga Nerdola. E ainda, lives fechadas só para os nossos capitães e também para quem assinou os planos acima, onde a gente vai atualizando a comunidade dos nossos projetos da Nerdola Comics. Mas você pode ajudar ainda mais sendo um super Nerdola. Nesse plano você realmente vai assinar para receber todas as HQs físicas que a Nerdola Comics lançar na sua casa. E para os magnatas que nos acompanham, temos também a categoria do Lorde Fundador Nerdola. Esse vai receber todas as suas HQs autografadas por todos os integrantes da Nerdola Comics. Ainda vai ter carteirinha de Lorde Fundador, acesso vitalício ao CMB e um grupo exclusivo de WhatsApp com a gente. Tá valendo a pena ou não? Dá uma olhada no link do comentário fixado também ali na descrição, confere os nossos planos em detalhes e considere fazer essa assinatura para ganhar essas recompensas e também para ajudar a gente nesse projeto incrível. Tô contando com você, obrigado por escutar o recado até o final, agora vamos pro tema do vídeo. É isso, aqui estamos nós com a parte 2 do Comunista Chora com o meu livro, Braga Yaga. E pelo jeito, já começamos com uma referência direta ao John Wick, né? Uma cena do filme aqui, vamos ver o que é isso. Por que nós não refutamos? Thiago Braga é um homem de fogo. Compromisso. E com uma maldita força de vontade. Uma vez Cara, que é isso, velho? Que produção sensacional. ele destruiu 5 comunistas no Com um YouTube. livro, eu sei, eu já ouvi essa Uma história. porcaria de um livro, carai! Quem consegue fazer isso? Eu posso garantir. Quem assistiu John Wick tá pegando as referências, né? A cena do lápis. Eu tô me perguntando que dublagem é essa? Ele realmente chamou os dubladores pra participar do vídeo? Será que é dublagem de IA? Porque tá muito bom, né? IA já tá nesse nível. Deve ter sido o dublador mesmo. Eu não lembro se são os mesmos dubladores do filme, mas nas férias eu assisti um outro vídeo do Thiago Braga, onde ele colocou uma entrevista dele com um outro historiador renomado no canal, e a entrevista tava dublada por um grande dublador. É o Marcelo Campos, se não me engano o nome, é o dublador do Edward Elric, protagonista do meu anime favorito, também dublador de vários outros personagens famosos, o Yugi, o Trunks, e achei legal demais escutar a voz dele dublando um vídeo do Thiago Braga. Então, se ele tem contato com o Marcelo Campos, talvez ele realmente tenha chamado os caras pra dublar esse vídeo aqui também. Mas é muito incrível, é muito legal ver isso, né? O nível de produção cada vez mais alto, mano. Olha isso. Que as histórias que você ouviu sobre este homem foram atenuadas e muito. Cinema demais. E tá charmosão, né? Olha aí, ó. Eu se divirto. Ficou lindo de All Black, Thiago. É assim que fala? Senhoras e senhores, Thiago Braga aqui. Bem-vindos à parte 2, respondendo esse comunista chato pra caramba. Jones Manuel, reconhecido nacionalmente como o único nordestino com menos de 40 anos que lutou na Segunda Guerra Mundial Veja, foi a gente que derrotou o nazismo, né? e recebeu a medalha do Nós, o Povo Soviético, das mãos de Stalin. Com toda essa bagagem histórica, ele resolveu fazer esse vídeo aqui, a teoria do totalitarismo e a falsificação histórica de Thiago Braga. Nesse vídeo, ele jura que expôs as falsidades do meu livro, Mitologia Soviética.
Sim, ele queria mostrar ao Brasil como que o meu livro é um vexame metodológico e falsificação pura. Eu tava quieto na minha. Mas aí eu pensei, já que ele tá há tantos anos me atacando, por que não responder? Eu faço o comunista passar vergonha e foi exatamente isso que eu fiz. O vídeo Comunista Chora com o meu livro, parte 1. Parou a internet brasileira. 800 mil visualizações, mais de 100 mil likes em 2 semanas. Aí eu pensei, se tem parte 1, por que não fazer a parte 2? Não, tinha que fazer, né? Já tava prometida. Olha só, 2 semanas pegou mais 500 mil de visualizações. Esses 2 vídeos vão bater 1 milhão de views em algum momento. Já vamos deixar o like aqui porque é qualidade mais do que garantida. Só a introdução já foi de extrema qualidade. Mas eu tô muito curioso para ver, especialmente, né, a promessa que ficou na parte 1 do Thiago trazendo os próprios autores citados, ou pelo menos um dos autores citados pelo Jones Manuel para refutar o próprio. Mano, não vou negar, tô com a expectativa muito alta pra esse vídeo. Vocês pediram, senhoras e senhores, e aqui está, a parte 2 de Comunista Chora com o meu livro. E se na parte 1 Muito obrigado. já não sobrou nem os cacos de todas as falsificações desse comunista, no final desse vídeo ele vai comprar uma passagem só de ida pra Sibéria e organizar a Revolução Brasileira com seu camarada Zangief. Então não deixa de assistir a parte 1 também, porque você vai ser uma testemunha ocular de uma verdade milenar. Não mexa com quem tá quieto. Nesse vídeo aqui a gente vai continuar refutando pontos. Vocês têm que dar ainda mais valor pro Thiago, porque ele gravou o vídeo inteiro, que tem 2 horas, mais de 2 horas de duração, de terno, no verão. Eu já fiz umas presepadas assim, eu tenho certeza que ele em algum ponto da gravação se arrependeu disso, começou a suar demais. A menos que talvez tenha um ar-condicionado aí na sala que ele gravou e ficou um pouco mais tranquilo. Ponto a ponto cada mentira e falsificação desse comunista chorão no meu livro Mitologia Soviética. E no final você vai ter ainda mais certeza de como mentira, falsificação, dissimulação estão na alma desse comunista. E pior ainda, você vai ver como metodologia, leitura e interpretação de texto são os maiores inimigos do Manuel Gomes. Então, para comemorar esse cinema puro, o que você acha de votar rapidinho lá no IBEST, hein? Já começou a final pra gente ganhar o prêmio de melhor influenciador de educação do Brasil? Cara, votem no Thiago Braga, não tem o que falar, né? Ele merece, com certeza. Mais um prêmio. O 3º ano seguido. Já pensou o Braguinha ser tricampeão do IBEST? Então pausa o vídeo aí rapidinho, clica no link no comentário fixado Ele é o melhor, realmente é o melhor, né? Não tem nem o que discutir. ou na descrição, que já vai te levar direto pro meu cartão de votação. Não leva nem 20 segundos. E aí depois você continua assistindo esse vídeo com aquela sensação de missão cumprida. Muito obrigado aí novamente. Feliz demais por tudo. Mas não mude de assunto, comunista. Você já comprou sua Insider? Ou vai ficar aí usando essas blusas de algodão esfoladas igual a cara do Drago depois de apanhar pro Rock? Mas seja você comunista, capitalista, ANCAP ou qualquer outra coisa... Caramba, tirou até a vestimenta de Braga e Aga pra fazer o merchan da Insider. Quanta dedicação em um homem só. Insider foi feita pra você. Saca só o estilo dessa Core-Tech T-shirt parruda aqui. Olha como ela veste bem. E ela te dá mais 10 de presença no seu dia a dia. É o conceito de Smart Wear na sua melhor forma. Então, pra você pegar logo a sua, pega aqui o meu código BRAZÃO pra você somar com outros descontos no site pra chegar até 50% de desconto na loja. Já falei pra você, Insider é qualidade pura. Quem consegue fazer isso? Dê as ordens, camarada Francisco. Senhoras e senhores, qualidade pura é esse vídeo que começais a assistir. Só não pergunta comunista rabugento. Claro que tem uma parte ruim nesse vídeo. É ter que ficar escutando a voz chata desse comunista e esse carisma de uma porta de celeiro de fazenda coletiva soviética. Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é a teoria do totalitarismo e a falsificação da história. Até o sotaque de Pernambuco, que é tão bonito, o cara consegue estragar falando tanta caca assim. Mas aí vamos entrar no site da PUC do Rio Grande do Sul, né, para ver como é que funciona essa divulgação dessa pós-graduação maravilhosa. Então vamos ver aqui, 5 passos para a conclusão e obtenção de certificado. Aí aqui no site está dizendo o seguinte, ó, TCC prático sem banca. Oxente, o trabalho de conclusão de curso em formação de projeto prático na área de sua escolha, como um novo empreendimento, ideia ou metodologia, ou mesmo pesquisa. Nessa etapa, o aluno recebe acompanhamento online de um orientador, mas tem banca, né? Eu acho que alguém avaliou o trabalho do Thiago Braga, né? O IU Humanos. Por que e como usar o YouTube para divulgar? Essa parte a gente até já viu, né? No primeiro vídeo da refutação. Já tá aqui no título que ele acabou de ler e ele não entendeu. Divulgação das ciências humanas. Vamos ver aqui um documento em PDF sobre como é que funciona a pós-graduação online da Universidade Católica do Rio Grande do Sul, né? O projeto acompanhado por um orientador da PUC-RS, sendo a orientação realizada de toda forma online por meio da plataforma. O TCC não prevê banca. PUC Rio Grande do Sul, que história é essa? Por que vocês não cobram defesa de TCC? O que tá acontecendo com vocês? O que vocês têm a dizer em sua defesa? Quer saber? Vou ligar agora pra PUC Rio Grande do Sul e resolver isso. PUC Rio Grande do Sul, Bruna, com quem falo? Oi, Bruna, boa tarde. Você fala com o Thiago? Pois não, senhor Thiago, em que posso ajudar? Então, Bruna, eu já concluí meu curso de especialização em ciências humanas e eu queria tirar uma dúvida com você, pode ser?
Pois não, Sr. Thiago. Ah, então, é que tem comunista na internet? Você tá sabendo que tá cheio de comunista na internet fazendo react, né? Acho que não, senhor. Não... Ah, tudo bem, mas é que ele fez um vídeo fazendo pirraça que a PUC Rio Grande do Sul não exige defesa do TCC. Aí eu fiquei em dúvida e eu realmente queria entender por que vocês não exigem a defesa do TCC? Então, Sr. Thiago, como o senhor sabe, os cursos de especialização, eles fornecem toda a base de orientação para o desenvolvimento do TCC com um orientador específico para o aluno. E o trabalho, estando concluído, ele deve ser enviado, avaliado e aprovado pelos professores designados, né? Porém, como a diretriz do MEC atribui à universidade a prerrogativa de exigir ou não o TCC, a PUC Rio Grande do Sul opta por não exigir nos cursos de ciências humanas. Ah, entendi, Bruna, mas nesse caso o meu certificado é válido e Olha, tava bem preparada a moça que atendeu o telefone. aprovado pelo MEC, né? Sim, senhor, aprovado. Entendi, mas e depois da Revolução Brasileira? Você tá sabendo que vai ter uma Revolução Brasileira aí, né? Ela pode estar bem preparada, mas provavelmente não pra esse tipo de pergunta, né? O que eu respondo pra esse maluco que apareceu ligando aqui falando de revolução? Tadinha da Bruna, Thiago. Alô, Bruna? Não tô sabendo de revolução nenhuma, não, senhor. Sr. Thiago, posso te ajudar com mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Tirou a Bruna do sério. Bruna, você é muito atenciosa, viu? Muito obrigado, tenha um ótimo dia. A PUC Rio Grande do Sul agradece e tenha um ótimo dia. Parabéns pra Bruna, tá? Porque a informação que ele precisava de fato, ela passou muito bem e ainda teve bastante paciência pra lidar com o Thiago fazendo bobagem pra gravar no vídeo aí, né? Mas foi uma forma divertida de refutar o comunista, então valeu a pena. Pode vir a Revolução Brasileira que o certificado do pai tá on. Agora eu tenho que admitir que desde o vídeo anterior eu aprendi uma coisa muito boa com o comunista e eu quero repetir nesse vídeo também. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, tá aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note. Maxwell, coloca na tela o QR Code do Pix, por favor. Essa é mais uma das contradições do capitalismo. Comunista, ao invés de trabalhar e fazer revolução, usa uma Big Tech imperialista estadunidense detentora dos meios de produção para pedir Pix. Então mandem Pix pro Braga Yaga, camaradas. Muito bem. Se eu fosse responder cada canalzeco comunista me enchendo o saco, eu não faria mais nada da vida. E todos esses vídeos que eu já fiz respondendo os ataques desses comunistas... Eu não vou pedir doação de Pix, mas se vocês quiserem fazer a assinatura da Nerdola Comics, vai me ajudar bastante, tá? Agora que eu tô falando isso, provavelmente é a publi que passou no começo, ali, depois da vinheta. Então, vocês já sabem que o link vai estar na descrição, no comentário fixado. Ajuda muito. Pô, pelo amor de Deus, né? Quem é que merece mais o apoio de vocês? Thiago Braga e Liga Nerdola ou nós, o povo soviético? É muito frustrante pensar que realmente tem uns abobados financiando o povo soviético pra fazer a revolução home office deles, e a gente aqui às vezes tem que penar tanto pra conseguir, né, algum apoio. Uma publi, pô, é realmente complicado, mas até um donate, um superchat, tem aqueles comentários com doação também que eu não lembro o nome, mas dá pra fazer, um Pix, uma assinatura. Então, pô, galera, contamos demais com o apoio de vocês pra continuar fazendo o nosso trabalho. Thiago Braga com certeza merece. Olha o nível dessa produção. Compara com o nível da produção. Eu não tô nem falando só, obviamente, do roteiro que, pô, aí é palhaçada, né? Mas, inclusive, o nível de produção. E é interessante porque, cara, o Thiago Braga ele faz tudo sozinho. É realmente um exército de um homem só, né? A brincadeira. Thiago Braga, uma insider e fé em Deus derrubando todos os comunistas. Porque os próprios comunistas que batem de frente com ele já elogiaram, de uma forma quase que involuntária, as produções do Thiago, falando, pô, porque se vocês derem Pix pra gente, a gente também vai poder fazer vídeos com uma produção como essa. Sendo que o Thiago tá fazendo essa produção toda sozinho. Então a produção dele é muito superior à dos comunistas, porque ele é muito superior aos comunistas. Não por causa do Pix. Mas temos que admitir que é uma produção que, sim, merece seu Pix. Então, vou enfatizar o apelo que ele fez. Já provaram que eles nunca conseguem me refutar. Eles sempre falsificam, distorcem. Eu falei tudo isso e aí eu mudei de tela agora e eu vi que eu tô cobrindo o Pix. Tá, pera. Então, só por esse momento eu vou tirar ele aqui, mover pro lado, pra deixar pelo menos em algum momento do vídeo o Pix aparecendo aqui pra vocês também, quem quiser fazer uma doação. Inclusive, não sei porquê, mas eu não consigo aumentar a janela. Ela simplesmente tá cortando uma parte do vídeo. Não sei se está aparecendo o suficiente do Pix para escanear, mas enfim, eu tentei. Agora vamos voltar para a posição de antes que fica um pouco melhor o enquadramento. Vamos lá. Sim, alteram meus argumentos e das minhas fontes. Por isso que quando eu pego para responder é uma dissecação impiedosa, que não sobra nada
tipo esses 2 vídeos aqui. E ainda nem terminamos com o Manel. Agora vamos continuar exatamente de onde a gente parou na parte 1. Uma das maiores pirraças do vídeo dele é essa aqui. A partir de 1 hora, 50 minutos e 28 segundos. Antes de entrar nas citações do livro do professor Geoffrey Roberts, né, Stalin's War, As Guerras de Stalin, Maxwell, mostra aí, por favor, na bibliografia do 3º capítulo do livro do Tiago Braga, a citação ao Geoffrey Roberts. Acho importante vocês terem ciência de por que o Tiago, ele basicamente se apoiou no livro do Oleg Kunitch, que é um livro ruim, fraquíssimo, e ignorou bibliografias que ele conhecia, porque vários historiadores sérios... E assim... Eu não consigo escutar Oleg Kunitch depois de ver que ele mudou a pronúncia do cara no freestyle e dane-se. Mudou o nome dele, né? Eu não lembro como é o nome certo. É Oleg Klausiniuski, uma coisa assim. Mas, pô, o maluco tá se propondo a refutar o Tiago e as fontes dele, e não consegue acertar o nome do autor. Eu sei que é só um detalhe, perto de todas as merdas que esse cara fala, mas é um detalhe engraçado. Anticomunistas de 4 postados, viu? Ele resmunga porque eu citei um artigo do professor Geoffrey Roberts no meu livro, mas eu não citei um livro específico do professor Geoffrey Roberts. É esse livro aqui, ó. Stalin's Wars, do professor Geoffrey Roberts. Daqui pra frente, ele não faz mais nada no vídeo dele. Ele vai passar quase 1 hora só lendo trechos isolados do professor Roberts para tentar me refutar. O comunista diz que o fato de eu não ter usado esse livro aqui é mais um sinal da minha falsificação e de como meu trabalho é ruim, de como meu livro é péssimo por causa disso. Curiosamente também, ele vai passar o resto do vídeo dele citando o professor Roberts, que está em inglês. Mas como será que é o nível de inglês do nosso camarada soviético de Porto de Galinhas? Afinal de contas, o público dele precisa estar ciente e seguro de que ele vai ter capacidade de fazer uma boa análise de um livro que está em inglês, certo? Errado. Isso aqui tem que virar meme, no nível nós, o povo soviético. Bivô e o Oleg Kunitch. Aí pensei, pronto, entendi por que o cara tá fazendo essa porcaria de análise tão ruim do meu livro. O camarada tem inglês com selo de qualidade soviética. Afinal de contas, ele se colocou com um papel de revelador. Aqui a gente tá vendo trechos do primeiro vídeo, né? Provavelmente é aquele trecho em que ele já provou, na primeira parte do vídeo, que o nível de inglês do nosso povo soviético é bem baixo. Afinal, ele não tem obrigação nenhuma de falar a língua dos imperialistas e blá blá blá. Das falsificações de um livro com quase 90% das fontes em inglês. Um autor que é provavelmente o autor mais importante do mundo sobre a participação da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, que é o Geoffrey Roberts, que é um historiador respeitadíssimo, altamente conceituado na história da Segunda Guerra Mundial, com foco em diplomacia e história militar soviética da Segunda Guerra, é professor de História Moderna na University College Cork. University College Cork. Na Irlanda. É inglês nível nós, o povo soviético de qualidade, meus amigos. Joel Santana teria vergonha em escutar isso aqui. O cara gosta tanto do livro do professor Roberts que ficou em dúvida até se a tradução do livro do professor era Guerras de Stalin mesmo. O Geoffrey Roberts escreveu um livro que é incontornável, né? Que é o Stalin's War, né? Meio que uma tradução literal vulgar seria As Guerras de Stalin, por aí vai. Imagino que seja isso. Se não for, tô falando errado, o Max vai colocar aí na tela. Tô com medo de como ele traduziria The Books on the Table. Ele pega trechos em inglês do livro do professor Geoffrey Roberts, joga no Google Tradutor e pronto. Cara, ele não sabe a tradução de Stalin's War. Literalmente tem uma palavra em inglês, uma das mais famosas de todas. Será que ele sabe o que significa Star Wars? Meu Deus do céu, velho. Tipo, tem o nome do Stalin, aí beleza, tem o apóstrofo com um S ali, mas isso complica? Pô, agora eu não sei mais traduzir. Meu amigo, esse eu não sei nem se o método Bill Way resolve, viu? Pronto. Que poderia dar errado. Ele mesmo diz que é assim que ele estuda. Olha aqui. É muito engraçado a galera mandar mensagem em inglês pressupondo que tem obrigação de saber a língua, embora entenda uma ou outra coisa. University College Cork. Mas não mudem de assunto, camaradas. Ele tá resmungando porque eu não usei o livro do professor Roberts. Ele entende uma ou outra coisa. Ele não sabe o que significa war, pelo menos ele não tem certeza. Eu me pergunto qual é essa uma ou outra coisa que ele entende. E isso prova minha omissão e falsificação. Mas deixa eu perguntar pra você que fez faculdade, especialização, mestrado, doutorado. Você lembra quando você estudou uma disciplina chamada metodologia? Você poderia dizer aqui pra mim, nos comentários, em qual parte dessa disciplina você aprendeu quantas obras do mesmo autor você precisa citar quando escrever um trabalho? Ou um artigo ou um livro. Por exemplo, a gente tá falando do professor Geoffrey Roberts, né? Quantas obras do professor Roberts a metodologia diz que eu sou obrigado a citar no meu livro pra comunista não me encher o saco depois? Nenhuma, né? No meu livro, eu citei 2 obras do professor Oleg Kleveniuk, carinhosamente chamado pelo comunista de Oleg Kunitch. Mas eu poderia citar uma obra só dele. Oleg Kleveniuk, quase igual a Kunitch. Sério, quase a mesma coisa. Ou nenhuma, se eu não quisesse. Nem eu, nem você somos obrigados a citar nenhum autor em qualquer obra que a gente escreva. A menos que você ainda esteja na faculdade e seu orientador sugira um autor para você. Nesse caso, é um arranjo institucional e até hierárquico, que faz parte do aprendizado do aluno. Mas esse comunista tá achando que é quem? Para se meter no meu trabalho lá da casa do cacete.
Eu decidi citar um artigo do professor Roberts no meu livro, porque não só o professor Roberts é excelente, mas o artigo dele se encaixa perfeitamente na proposta do meu capítulo. Foi esse artigo aqui publicado em 2002, ó. Stalin, o pacto com a Alemanha nazista e as origens da historiografia diplomática soviética do pós-guerra. Olha como só pelo título desse artigo qualquer pessoa já consegue ver a relação clara entre o artigo e o meu livro. Esse artigo aqui tem tudo a ver com o capítulo 3 do meu livro, que é o mesmo que o comunista está me enchendo o saco. Olha aí, o pacto nazi-soviético. Uma falsificação histórica. E aí o artigo do professor não fala só sobre as dinâmicas desse pacto, fala também das tentativas de Stalin de negar a existência dos pactos. Exatamente o que eu cito no meu livro. Já a obra do professor Stalin's Wars, como vocês podem ver, fala das guerras de Stalin. É um livro especializado em múltiplas guerras, em múltiplas batalhas ao longo de toda a carreira de Stalin após o início da Segunda Guerra Mundial. E qualquer pessoa que tem mínimo de interpretação vai perceber que o capítulo do meu livro não é nem sobre a Segunda Guerra Mundial e nem sobre a participação de Stalin nela, é só sobre o pacto nazi-soviético até a quebra dele na invasão alemã. A partir dali, meu capítulo não aborda mais a Segunda Guerra Mundial, e muito menos a participação de Stalin dentro dela. Então, metodologicamente falando, meu livro tem uma limitação de espaço e tempo, e eu preciso ser coerente à proposta do meu capítulo. Aliás, eu tinha comprado o livro do professor Roberts na época, justamente quando eu estava terminando o meu livro. Só que ele demorou demais para chegar, porque era virada do ano, extraviou, e aí eu precisei comprar outro, que quando chegou eu não tinha mais tempo para ler, porque já estava perto do lançamento do livro. Mas mesmo que o livro tivesse chegado a tempo, nada me obrigava a ter que usá-lo, como nada me obrigava a ter que usar qualquer outra obra que eu citei no meu livro. Um autor tem livre escolha para selecionar as obras que preferir, contanto que leve em consideração a qualidade, relevância e seja coerente com o autor e o material no contexto que for usado. Mas aí olha só que bizarro. Ele está dizendo que o meu trabalho é ruim em uma falsificação porque eu não citei o livro do professor Roberts. Como assim? Pois bem, o Tiago Braga, na bibliografia do 3º capítulo do livro dele, ele cita o Geoffrey Roberts. Cita. Só que, quando ele vai falar diretamente da participação soviética na Segunda Guerra, a partir da invasão nazista, ele simplesmente não trabalha com o livro do Roberts, o Stalin's War. E eu fiquei assim, gente, que porra é essa? E aí, nesta parte, a partir da paralisação de Stalin, ele fundamentalmente trabalha só com Oleg Kunitz, né? É fundamentalmente tudo baseado em uma citação. O resumo é basicamente esse. E aí você fica assim, pô, o que foi que aconteceu? Não faz sentido, né? Ele reprovou a disciplina de metodologia ou já está há 10 anos com ela trancada? Que bagunça é essa, meu Deus do céu? Ou seja, ele está me acusando de ter omitido e manipulado informações de uma obra que eu nem citei no meu livro. Então, camaradas, o meu vídeo já poderia acabar aqui. Porque o restante do vídeo dele vai ser só ele tentando mostrar como que eu distorci e omiti informações de uma obra que eu não citei no meu livro. Imagina esse cara fazendo uma orientação de um aluno de faculdade, meus amigos. A tragédia que não vai ser. Viu como que nessa análise metodológica rápida aqui, eu já quebrei... Eu não tenho que comentar, porque realmente, né? A explicação do Tiago Braga já foi perfeita, nem tenho que adicionar. No meio vídeo dele inteiro, de que eu fui desonesto e falsificador. Esse vídeo dele simplesmente perde o motivo de existir agora, porque daqui pra frente ele só vai bater no espantalho que ele criou. Infelizmente, ele não quis ajudar o público dele a compreender o que é uma boa metodologia de pesquisa. O objetivo dele era só ganhar visualizações com o meu nome, me atacando e tentando me invalidar, distorcendo as fontes que eu cito. Como eu mostro... Eu vou falar que é difícil acrescentar mais conteúdo aos vídeos do Tiago por 2 motivos. Primeiro, porque são vídeos muito técnicos e ele tem um conhecimento muito maior sobre o assunto que ele está abordando do que eu, que estou reagindo, evidentemente. Ele é o especialista no tema aqui. Mas o segundo motivo, que certamente é digno de elogio, é porque o Tiago trabalha para não deixar nenhuma ponta solta, enquanto ele está respondendo e refutando, não só os comunistas, né? Qualquer pessoa que ele decida responder. Geralmente, quando eu planejo um vídeo-resposta, especialmente um vídeo mais estruturado, organizado, roteirizado até, eu sempre tento fazer isso. Responder cada ponto levantado pelo debatedor que está do outro lado, sem deixar nenhuma frestinha que seja que ele possa explorar numa tréplica. Então, às vezes, eu realmente perco bastante tempo refutando só um ponto específico. Por isso que meus vídeos respostas costumam ser bem longos. E o Tiago faz exatamente a mesma coisa. Então, se isso é uma coisa que eu busco fazer nas minhas respostas, não tem como eu não admirar muito toda a dedicação, toda minuciosidade das respostas que o Tiago prepara para esses comunistas safados. Ele explica, depois ele desenha a explicação e depois ainda explica o desenho, para não restar dúvida de que todo mundo entendeu e de que os caras não vão poder distorcer e manipular o que ele disse. E mesmo assim, eles vão fazer isso, porque é a única forma de tentar encontrar uma brecha para responder. E aí depois ele vai lá e responde mostrando que eles fizeram essa distorção. Isso é perfeito. É muito difícil você debater com uma pessoa tão preparada e tão minuciosa nas suas respostas, nas suas colocações. Então fica difícil adicionar alguma coisa, porque realmente ele não dá nenhuma abertura. E isso é interessante, porque você não aprende só sobre história com os vídeos do Tiago, você aprende muito sobre comunicação também. Ele é um excelente comunicador. Ele tem carisma, ele consegue deixar os vídeos dinâmicos, interessantes, divertidos, e ele sabe muito bem
o que ele está fazendo e como estruturar uma boa resposta ou uma boa explicação de um tema. Por isso que eu falei, né, quando ele estava comentando ali sobre o Prêmio IBEST, que ele é o melhor, é realmente um cara muito fora de série. Ponto a ponto na parte 1 e agora também. É pura pirraça por causa de uma fonte que eu nem citei. E felizmente não dá para manipular, falsificar e omitir informações de uma obra que não é citada nenhuma vez num livro. Se eu citasse como referência pelo menos uma vez o livro Stalin's Wars, o comunista poderia até tentar fuçar alguma coisa ali para tentar me contradizer. Ia falhar miseravelmente como ele tentou com o professor Anthony Beevor. E o professor Klevniuk. Mas seria um pouco mais coerente, pelo menos. Mas aqui ele só mostra como ele tá desesperado para tentar qualquer maneira de desqualificar meu livro. Aí ele faz essa vergonha metodológica toda aqui. Eu tô me sentindo um tio numa aula de ensino fundamental explicando o básico de pesquisa pros aluninhos. Isso aqui é tão suco do óbvio que é difícil acreditar que esse comunista tem mestrado. E tá passando por um vexame público desse aqui. É para isso que eu pago a faculdade dele? Metodologia é algo tão... E ele ainda fica colocando em xeque a formação do Thiago, porque não teve banca no TCC. Cara, pelo amor de Deus, o próprio nós, o povo soviético, é a prova de que sim, no Brasil, diploma não necessariamente significa alguma coisa. Tem muita gente formada que não sabe droga nenhuma sobre a sua formação. Droga nenhuma é demais, né? Mas claramente não tem a competência que você esperaria de uma pessoa formada na área. E em história, então, meu Deus, o tanto de historiador comunista formado que tem por aí, que não faz o menor sentido. A pessoa que realmente entende de história ser comunista é um contrassenso em si. Então, para além da formação, não é por causa do diploma do Thiago que eu falo que ele é o melhor. É porque a gente consegue ver no conteúdo que ele produz, pô. Essa é a carteirada legítima que você pode dar. Não é uma guerrinha de diploma pra ver quem é que tem mais papelzinho com assinatura e frufruzinho, enfim, isso não quer dizer nada. Ou quase nada, vai. No fim das contas, nada constata mais a competência de um profissional do que o seu trabalho. Eu fiz faculdade de design. Sinceramente, durante a faculdade tinham vários alunos que estavam vários períodos à frente, que eram designers muito inferiores a outros que estavam recém entrando na faculdade, mas tinham conhecimento anterior por curso técnico que tinham feito ou porque já estudavam sozinhos, né? Eram autodidatas. Às vezes você ia fazer um trabalho em grupo. Tinha um aluno do 9º período naquela cadeira e um outro que tinha entrado, estava no 2º período. Só que como o cara já trabalhava com aquilo, já estava atuando, ele só realmente estava atrás do diploma, ele fazia muito mais, agregava muito mais no trabalho. E todo mundo que fez faculdade certamente já teve essa experiência. É claro que o aluno do 9º período talvez já tivesse uma bagagem teórica maior. Mas de que adianta se ele não consegue colocar aquilo em prática? Então, no fim das contas, você queria contratar uma pessoa para fazer a identidade visual da sua empresa. E você tinha a opção de contratar um aluno formado já em design, que teoricamente já deveria ter todo o conhecimento necessário para desempenhar aquela função, mas você via o portfólio do cara, era um monte de marca merda, uns negócios feios que não queriam dizer nada, e tinha um outro que tinha feito um curso técnico de Photoshop e tal, e pô, te entregou exatamente o que você queria. Na verdade, até melhor do que você imaginava. Você ia ficar com o trabalho do que era formado simplesmente porque ele era formado, ou você ia escolher o trabalho de quem se mostrou melhor na prática? Claro, em algumas áreas é complicado você ignorar, né? Você aceitaria ser atendido por um médico que não tem um diploma? Muitas pessoas disseram que ele é muito bom, mas nesse caso, você está colocando a sua vida, a sua saúde em risco. Aí faz mais sentido você ter um critério maior para escolher. Mas, pô, tem um restaurante onde o chefe é formado em gastronomia e tem um outro restaurante onde é a tia Joana que faz a comida e nesse restaurante a comida é simplesmente muito melhor do que no outro. Mas você vai no outro porque não, lá tem um chefe formado. Em suma, o diploma não serve para nada se no fim das contas, na hora de mostrar o seu trabalho, você é um bosta. Sim, uma pessoa sem formação pode ser infinitamente melhor na sua área de especialização do que você. E nem é o caso aqui, porque o Thiago também é formado. Mas existe um abismo de qualidade entre o trabalho dos dois historiadores. Então é patético ver o nosso povo soviético tentando desqualificar a formação do Thiago Braga. Digamos que o Thiago não tivesse diploma nenhum, seria talvez mais humilhante então, porque ele é um mestre em história, ele fez mestrado, né, sei lá. O cara com todas as qualificações toma uma surra e é totalmente refutado por um maluco que não tem nem diploma. Se fosse esse o caso, ficaria melhor pra ele? Enfim, é uma coisa besta, né? Só mais um golpe baixo dos soviéticos. Tão lindo, natural, coerente, mas o Manel tá tão desesperado que ele acaba cagando tudo que ele fala. Não sei quanto a vocês, mas eu já tô com vergonha de mostrar esse comunista falando no meu vídeo. Nunca achei que isso ia acontecer, mas pela primeira vez eu tô com pena de um comunista. Mentira, tô me amarrando. Mas um aluno de 5ª série deve ter mais metodologia no trabalho de cartolina do que ele. Ainda usam cartolina nas escolas, né? Mas tem outro problemão com esse comunista aí que é ainda mais vergonhoso. Ele se supera a cada frase. É incrível isso. Agora eu provo pra vocês mais uma vez como ele é intelectualmente sujo. Saca só. No mesmo capítulo do meu livro sobre o Pacto Nazi-Soviético, no finalzinho dele, tem esse pequeno subtítulo aqui, ó.
A Paralisação de Stalin, que é onde o comunista vai ficar o restante do vídeo dele fazendo pirraça. E aí, para embasar os meus argumentos ali, eu uso uma grande obra especializada de um grande especialista na era de Stalin, o professor Oleg Kleveniuk, nessa obra maravilhosa dele, Stalin, uma nova biografia de um ditador. Curiosamente, o comunista não diz que eu falsifiquei, nem distorci, nem omiti nada, porque ele é incapaz de falar e provar, como eu mostrei na parte 1, estou mostrando nessa aqui. Nesse momento aqui, ele usa uma outra tática. Ele diz que a obra do professor Kleveniuk é muito ruim. Aí sabe quem ele usa para tentar invalidar a obra e o trabalho do professor Kleveniuk? O nosso querido professor Geoffrey Roberts. Mas sabe o que é legal pra caramba? Como eu mostrei pra vocês na parte 1, o professor Roberts mesmo diz em uma entrevista à Universidade de Yale que essa mesma biografia de Stalin do professor Kleveniuk é muito boa. Ou seja, olha como o comunista não consegue mais argumentar nada. Agora ele precisa meter o louco para tentar desqualificar um autor que eu cito, citando um outro autor. Mas como eu acabei de mostrar para vocês aqui, o professor Roberts, que é a fonte que o comunista tenta usar para fazer isso, diz que a minha fonte é muito boa. Sobra o que pro Betinho de Porto de Galinhas? Daqui pra frente, galera, é só chutar cachorro morto. Mas meu negócio é chutar cachorro morto. E eu sou bom no negócio. Brincadeira, Luiz Anel. Mas a sugerir... Praga e Aga jamais chutaria um cachorro, né? A gente sabe como é perigoso você mexer com um cachorro perante John Wick. Mas é força de expressão, né? O intelectual dele não para. Como eu já provei na parte 1 pra vocês, e eu continuo agora, os professores não são antagônicos. Muito pelo contrário, eles se respeitam academicamente a ponto do professor Roberts dizer que essa biografia que eu cito e que o comunista diz que é muito ruim, é, na verdade, muito boa. Isso prova uma outra sujeira intelectual dele. Qualquer profissional, em qualquer área, sabe que é natural que especialistas discordem de alguns pontos, ou até de muitos pontos. Isso é totalmente natural, esperável e saudável. Mesmo assim, ele... Mas a gente sabe que, basicamente, ele fala que é um profissional ruim se o cara expuser toda a parte podre das ditaduras e dos ditadores que ele idolatra e faz um bola-gato metafórico sempre que possível. Reconhecem a relevância do trabalho um do outro. E são honestos em dizer que seus trabalhos são muito bons, como o professor Roberts disse em relação ao professor Kleveniuk. Ou seja, a honestidade profissional e intelectual do professor Roberts faz ele compreender que existem autores que vão pensar diferente dele, e interpretar de maneira oposta dele, mas o professor sabe que isso não vai tirar o mérito acadêmico deles. Assim como o professor Kleveniuk não vai tirar o mérito acadêmico do professor Geoffrey Roberts, porque eles pensam diferente. Meu Deus do céu. Mas é isso que esse comunista sujo intelectualmente quer fazer você acreditar. Que de alguma maneira, essa obra aqui refuta essa outra obra aqui. Ou que você tem que descartar uma das duas obras, porque uma delas é muito ruim. Isso é argumento porco, desonesto e anticientífico desse comunista. Uma coisa seria se eu usasse no meu livro uma obra de uma pessoa que não é especialista para falar no assunto. Se aquela pessoa não é uma especialista, aí sim, você tem que ficar de olho. Você está usando um filósofo, você está usando um medievalista para falar de União Soviética? Alguma coisa de errado não está certo aí. Mas não é o meu caso. O professor Kleveniuk é um dos maiores e mais respeitados sovietólogos do mundo, assim como o professor Roberts também está. Então, ao invés de descartarmos uma das duas fontes, por que a gente não usa as duas para aumentar ainda mais o nosso conhecimento em um estudo honesto, em um estudo especializado sobre a União Soviética? Mas não, para defender a ideologia porca desse comunista, ele descarta uma dessas obras que vai apoiar o discurso dele de alguma maneira. O Tiago diz assim, seguindo o Oleg Kunitch, que é um livro muito ruim, diga-se de passagem, e o Tiago é isso, não fez pesquisa nenhuma, né? É uma sujeira intelectual que dá vergonha, só de ver. É exatamente isso que ele faz com o professor Anthony Beevor também, um grande e respeitado especialista na Segunda Guerra Mundial, que inclusive o professor Geoffrey Roberts também recomenda no seu livro. Esse comunista diz que o professor Beevor é um péssimo historiador, sendo recomendado como referência na obra do livro que o comunista cita como referência. Esse é o tipo de gente que eu tô respondendo nesses dois vídeos aqui. É uma baixeza intelectual que me deixa envergonhado. Aliás, tem outro aspecto fundamental que precisa ficar claro aqui. É impossível que todas as fontes que você cite num trabalho concordem em tudo entre si. Se estudos acadêmicos dependessem disso, não ia ter mais estudo nenhum. Pode acabar tudo. Por isso que vai ser comum que você cite um autor para validar um determinado argumento e esse mesmo autor vai pensar diferente de outro autor que você citou para validar um outro argumento. Por isso, muito cuidado com esse negócio de fulano refutou cicrano com as próprias fontes. O que você precisa verificar e se certificar é da qualidade das fontes primárias, dos estudos especializados que você usa e ser honesto e coerente com eles no momento que você for citá-los. Quer ver um exemplo excelente? Aula de metodologia de graça para vocês não caírem em babaquice comunista. Nesse mesmo capítulo sobre o Pacto Nazi-Soviético, eu cito essa obra maravilhosa do professor Hiroaki Kuromiya, Stalin Profiles in Power. Eu cito essa obra aqui, por exemplo, para mostrar como que Stalin estava mesmo interessado em fazer parte das potências nazifascistas e até enviou as condições a Hitler para fazer parte das potências do eixo. Inclusive, eu também cito o artigo do professor Geoffrey Roberts para confirmar esse mesmo ponto. E aí, olha só que legal. Nesse ponto, por exemplo, o professor Hiroaki e Roberts concordam com o professor Kleveniuk. E eu cito os três nesse mesmo argumento, inclusive referenciando suas devidas obras no rodapé. Só que nessa mesma obra do professor Hiroaki Kuromiya aqui, ele não concorda com outro argumento
argumento do professor Kleveniuk, que é o que eu me baseio de que Stalin ficou paralisado e sem ação no início da invasão alemã. Ah, Tiago, então quer dizer que você omitiu e foi refutado pela sua própria fonte? Não seja um comunista estúpido, menino. Mais uma vez, é impossível você concordar com cada argumento divergente de cada autor. Isso não é possível e nem necessário. Se você quiser fazer isso no seu livro, fique à vontade. Mas você e eu, como historiador ou outro profissional em outra área, tem o direito de escolher uma linha de interpretação que achar mais plausível sobre determinado momento. Isso é absolutamente normal e aceitável, galera. Sim. É muito simples de entender isso, na verdade. Mais uma vez ele está fazendo aquele trabalho que se tornou necessário, cada vez mais necessário de explicar o óbvio, mas ele teve acesso às duas interpretações do contexto histórico que ele está se propondo a debater no livro dele. Ele concorda com uma delas. Ele teve acesso às duas, concordou mais com uma linha de pensamento, com uma interpretação. E aí ele citou essa interpretação com a qual ele concorda. Isso é bastante óbvio e não é falsificar a história. Até porque alguns pontos são mais passíveis de interpretação do que outros. E alguns pontos são mais consensuais academicamente do que outros. E não que um consenso acadêmico não possa estar errado, claro. Mas evidentemente, quando você vai bater de frente com um consenso acadêmico, você precisa trazer argumentos muito fortes, muito sólidos, muito robustos para fazer isso. É muito mais difícil do que estar andando na mesma mão do consenso acadêmico. E tudo isso é muito importante para entender a diferença do trabalho sério feito pelo Tiago para esse trabalho porco dos comunistas. Porque esses caras, eles omitem consensos acadêmicos e não apresentam um contra-argumento forte, muito menos um bem embasado. E as fontes que eles usam para embasar os seus argumentos que vão na contramão desses consensos, como por exemplo, sei lá, o Holodomor, que a grande fome foi causada por ações dos soviéticos, que foi um problema político sim, que não é um erro colocar todas aquelas mortes na conta dos comunistas. Quando eles vão confrontar esse consenso, eles usam fontes porcas, terríveis, extremamente enviesadas de comunistas que estão simplesmente defendendo a sua ideologia. É tipo aquele vídeo patético que o Castanhari fez sobre a Coreia do Norte, onde praticamente todas as fontes, e no mínimo as principais fontes, eram portais, comunicadores e porta-vozes do regime ditatorial norte-coreano. Por isso que aquele vídeo era só uma peça de propaganda. Porque ignorava as fontes sérias, porque ignorava consensos acadêmicos, para usar como base apenas fontes propagandistas de um regime ditatorial conhecido por ocultar informações, por reescrever a história. Isso sim é uma falsificação. Agora, o Tiago pega dois especialistas que concordam em vários pontos, mas em alguns pontos de divergência entre os dois, ele concorda mais com um do que com o outro, pontos esses que estão em debate, que estão em disputa, que não são consensuais para um lado ou para o outro, isso é simplesmente normal. Tratar isso como uma falsificação histórica é completamente absurdo. O Tiago simplesmente está estudando a história, utilizando várias fontes qualificadas e selecionando o que faz mais sentido para ele com base em informações oficiais. Ele não está inventando nada, não está tirando da cabeça dele, não está tirando, sei lá, de uma iluminação que ele tenha tido sobre o tema. Fora que, ao contrário do comunista, ele não tem um real motivo para ser partidário na formação das suas opiniões. Ele pode até ter uma posição política, mas nessa análise histórica, ele não é enviesado como o cara que está tentando de todas as formas defender regimes que todo mundo sabe que foram tirânicos e genocidas e absurdos e ditatoriais. Por isso que tem que ser muito trouxa para acreditar no que esses comunistas falam. A menos que essa linha seja altamente rejeitada pelo consenso acadêmico. Tipo tentar argumentar que Hitler foi um herói e a Terra é plana. Vai dar ruim pra caramba. Mas agora nós chegamos num ponto fundamental aqui. Quando você escolhe uma abordagem e se posiciona sobre ela, isso significa que você vai rejeitar aquelas outras obras que têm uma abordagem diferente ou vai chamar os outros autores que discordam da sua abordagem de muito ruins, igual esse comunista moleque aqui, só porque eles seguem uma linha diferente de raciocínio? Claro que não. Uma coisa é você rejeitar obras que não são especializadas. Essa obra é muito ruim porque ela não é especializada no assunto. É uma obra de divulgação. Como é que você vai usar como fonte de pesquisa no seu livro ou artigo uma obra de um filósofo que não é especialista na União Soviética? Portanto, a obra dele não é boa para aquele assunto. Mas no caso... Ou num documentário sobre a Guerra das Coreias, você usa como fonte propagandistas do regime norte-coreano. E isso é imbecil, óbvio, né? No caso do professor Geoffrey Roberts, o professor Hiroaki Kuromiya, o professor Oleg Kleveniuk e o professor Anthony Beevor, todos eles são especialistas mundialmente reconhecidos tanto na Segunda Guerra Mundial quanto na era de Stalin. Portanto, são obras seguras, são obras respeitadas de autores respeitados. Isso não significa que essas obras são perfeitas. Nenhuma obra é. Toda obra é passível de crítica. O que não vale é essa pirracinha de moleque de dizer que um autor é muito ruim
porque simplesmente não segue uma linha que você gosta. Embora eu tenha adotado uma linha interpretativa nesse subtítulo específico do meu capítulo do professor Oleg Kleveniuk, isso não significa que eu invalide ou tire o direito de interpretação do professor Hiroaki Kuromiya. Isso não faz o menor sentido, galera. É assim que a honestidade intelectual funciona em qualquer estudo que você faça. Se eu cito um autor no meu livro, eu tenho que estar disposto a entender que ele pode estar certo e eu errado, mesmo que as nossas opiniões diverjam. Por quê? Porque são autores respeitados no seu campo. Não existe um papa na historiografia. Um historiador tem o direito de escolher uma linha interpretativa e adotá-la no seu livro. Não há problema nenhum nisso. Agora, uma coisa é eu falar, que o professor Hiroaki Kuromiya, por exemplo, não veria nenhum problema nesse tipo de análise que eu fiz. Outra coisa muito melhor seria se a gente pudesse saber o que o professor Hiroaki Kuromiya diria sobre o meu capítulo, não é verdade? Já pensou se o professor Hiroaki Kuromiya dissesse que eu sou um falsificador mentiroso que esconde as coisas porque ele tem uma interpretação diferente da minha? Mas ainda bem que a gente não precisa só ficar imaginando, não. O professor Hiroaki Kuromiya bondosamente leu e comentou sobre o meu capítulo do Pacto Nazi-Soviético, esse mesmo que a gente está conversando aqui agora. Olha só a resposta dele no e-mail que ele me mandou. Ele diz que leu o meu capítulo e que eu segui corretamente as minhas fontes. O único ponto de discordância que ele destacou foi apenas os números de mortos russos que eu citei no primeiro parágrafo do meu capítulo. Todo o resto está de acordo com os estudos citados, como ele mesmo disse. E isso mesmo eu seguindo uma abordagem interpretativa diferente da dele. Não é incrível a honestidade do professor Hiroaki Kuromiya? Professor Hiroaki Kuromiya, isso aqui é um especialista de verdade, um estudioso de verdade, de alguém que sabe o que está falando de verdade. Eu não tô comentando muito porque isso apareceu na primeira parte do vídeo. O professor Hiroaki não quer impor a visão dele sobre os outros. Ele não quer colocar a visão dele acima de outros. Ele tem a interpretação dele e respeita a interpretação de outros, contanto que sejam coerentes com as fontes. Se esse web comunista tivesse visto isso, que o professor Hiroaki Kuromiya tem uma visão diferente sobre essa paralisação de Stalin, ia dizer no vídeo dele que eu falsifiquei a minha fonte, que eu menti, porque a minha própria fonte diz que Stalin não estava paralisado. Quer ver um outro exemplo bom pra caramba? No meu capítulo 2, eu citei esse professor incrível também, um grande sovietólogo do país de Gales chamado James Ryan, principalmente nessa obra aqui incrível, maravilhosa dele, Lenin's Terror. Só que em alguns pontos eu segui uma outra linha argumentativa seguindo os estudos, por exemplo, do professor Ivan Maudsley, na sua obra A Guerra Civil Russa. E aí, imagina só o professor James Ryan lendo o meu capítulo e vendo que eu citei a obra dele, mas eu discordei da abordagem dele ou citei uma abordagem diferente da dele. Imagine o professor James Ryan vendo a tamanha desonestidade de um trabalho que não segue as interpretações únicas e exclusivas dele. Eu não sei se não foi com esse aí que ele conversou, que foi dublado pelo Marcelo Campos. Felizmente, o professor James Ryan é um grande especialista, um grande estudioso, um grande pensador honesto quando o assunto é a União Soviética. E ele jamais faria isso porque ele sabe e reconhece que os autores não têm a mesma visão sobre tudo. Aliás, uma coisa é a gente achar o que o professor James Ryan poderia dizer sobre o meu capítulo. Outra coisa é a gente ver a resposta do professor James Ryan sobre o meu capítulo, que ele também bondosamente leu e revisou. Olha aqui, no e-mail que ele me mandou depois de ter lido e avaliado meu capítulo. Prezado Tiago, espero que esteja tudo bem com você. Sinto muito pelo longo tempo que levei para ler seu capítulo. Eu terminei agora. Eu acho que ele é realmente muito bom. Bem informado, bem pesquisado e muito bem escrito. Fiz alguns comentários sobre alguns itens específicos levantados e sugeri alguns exemplos de leituras adicionais que ajudariam a fornecer uma perspectiva acadêmica mais recente. Preciso dizer mais alguma coisa? Quando você tem contato com estudiosos, especialistas de verdade num assunto, você se torna até uma pessoa melhor. Diferente de ficar assistindo conteúdo lixo de gente rancorosa e invejosa, tipo... Isso significa que o meu trabalho é perfeito e à prova de críticas? Nenhum trabalho é. Qualquer pessoa pode discordar do meu livro, seguir uma linha interpretativa diferente. Outra coisa é fazer acusações imorais graves de que o meu trabalho é uma mentira e falsificação histórica. E ainda atacar e descredibilizar o trabalho e reputação de profissionais e autores mundialmente respeitados, como o professor Anthony Beevor e Oleg Kleveniuk. Não seja um moleque nas suas críticas ao trabalho de outra pessoa. Senão pode vir um adulto de verdade mostrar para o Brasil inteiro o quão moleque você é. Concluindo esse assunto, como eu provei para vocês aqui, eu não citei Stalin's Wars no meu livro, mas mesmo que eu tivesse usado essa grande obra como referência no meu livro, eu não precisaria e nem deveria usar todas as análises que o professor faz sobre Stalin. E nem o professor Roberts espera isso. Sabe por quê? Porque ele é um estudioso sério, respeitado, coerente e não propagandista, militante político, defensor de regimes totalitários malucos. Mas você, web comunista chorão que tá me assistindo aí, e eu sei que você tá aí, você me pergunta: Tiago, como você sabe que o professor Roberts falaria qualquer coisa positiva ou aceitaria essa porcaria de capítulo falsificador, fascistoide que você escreveu sobre o Pacto Nazi-Soviético? Assim, realmente eu não posso falar pelo professor Geoffrey Roberts. Mas o que você acha de ver o próprio professor Geoffrey Roberts falando o que ele achou sobre o meu capítulo? Não seria o máximo isso? Então manda o pix agora, camaradas, porque o professor Roberts bondosamente leu e revisou em pessoa o meu capítulo. Para mim, imensa e inenarrável honra e alegria. Eu sou um pecador miserável e maldito, mas Deus é muito bom comigo.
Mas calma, respira, controla a ansiedade, porque daqui a pouquinho eu mostro pra vocês, que eu tenho mais novidades pra vocês aqui. Eu não disse pra vocês que esse vídeo ia ser o melhor de 2026? Senhoras e senhores, pela primeira vez em um canal brasileiro, vamos ter uma entrevista exclusiva com o professor Geoffrey Roberts aqui no Brasão de Armas. Essa é mais uma entrevista de uma série de entrevistas com os mais renomados e respeitados sovietólogos do mundo, que eu fiz justamente por ocasião do lançamento do meu livro e para serem exibidas aqui no canal com autorização dos professores. Como vocês já sabem, eu já publiquei 3 dessas entrevistas aqui, que foram grandes sucessos, vocês surtaram com as entrevistas. A primeira foi com o meu herói japonês, o professor Hiroaki Kuromiya, no vídeo Por que Stalin e Hitler invadiram a Polônia. Por que os aliados e a Polônia não confiavam nos comunistas? Se a Polônia, a Romênia ou os países bálticos permitissem o exército soviético a atravessar suas terras para a Alemanha ou as terras tchecas, Cara, essa entrevista eu ainda não vi. Eu tenho que ver todas essas entrevistas. A que eu vi foi realmente sensacional. o exército soviético nunca mais teria saído de lá. Depois foi a vez do excelentíssimo professor Andrea Graziosi, o mestre dos magos romanos, no vídeo Por que o comunismo sempre mata de fome. Primeiro de tudo, deixe-me dizer que você escolheu a palavra certa, que é fomes no plural. Porque havia mais de uma no início dos anos 30. As razões são as mesmas. E a mais recente entrevista que eu postei aqui foi com esse gentleman britânico, o professor James Ryan, no vídeo Quem Matou Mais, Comunistas ou Nazistas? Essa fome resultou na morte de 5 a 10 milhões de pessoas. E Moscou sabia disso. E tomou medidas tardias para fazer alguma coisa a respeito. Aí, a voz do Marcelinho. Esses foram os 3 professores que eu tive a honra de revisar o meu livro no início do ano, por isso eu postei em sequência aqui no canal. E eu tenho mais 8 entrevistas maravilhosas para publicar aqui. Eu tenho certeza que vocês vão pirar, porque eles estão... Caramba, mano. Vai ficar muito complicado pros comunistas baterem no Thiago agora, né? Questionar, ele não é autoridade pra falar sobre isso. Olha o trabalho que ele tá fazendo, cara. Dos mais renomados e citados especialistas do mundo sobre a União Soviética. Então, olha que privilégio que eu tive, galera. Foram centenas de e-mails trocados, horas de conversas, orientações, recebi artigos dos professores. Isso é um trabalho sério, né? 2025 foi um ano de overdose de aprendizado tão insano, tanto conhecimento, tanta experiência em contato. Será que deu pra entender por que ele tava ocupado demais pra ficar debatendo com esses... Cara, eu ia usar uma palavra que obviamente iam tirar de contexto e imputar um crime que nem passou pela minha cabeça, né? Porque é óbvio que eu estou querendo ofender a inteligência dessas pessoas. Mas eu segurei a tempo. Então, esses geniais acadêmicos super bem embasados e preparados para os seus debates, né? Thiago estava ocupado demais para perder seu tempo com eles, porque ele estava fazendo um trabalho histórico de verdade. Com esses profissionais incríveis que eu nunca vou esquecer. Claro que foi um esforço e um trabalho enorme conseguir organizar as entrevistas, bater os horários e os fusos horários deles com o meu, ler, compreender os artigos que os professores me mandaram. Então, com toda essa bondade e disposição dos professores, eu tenho orgulho de trazer para vocês aqui no Brasão de Armas muitas horas de verdadeiras masterclass a nível global, literalmente, e tudo isso pela primeira vez em língua portuguesa. E aí, com esse Dream Team maravilhoso, eu consegui chegar até o professor Geoffrey Roberts, um lorde britânico, super atencioso, que vai dar essa aula inédita pra gente hoje. E justamente por causa dessa atenção e bondade do professor Roberts, depois de alguns meses de contato com ele, aí eu resolvi tomar coragem e perguntar pra ele se ele poderia ler meu capítulo 3 sobre o Pacto Nazi-Soviético e dar seus comentários. Inclusive, eu fui até transparente com ele. Eu disse que não foi possível usar o livro Stalin's Wars, que não tinha chegado a tempo. E pra minha alegria, senhoras e senhores, o professor me respondeu e disse que ficaria feliz em ler o meu capítulo. Olha que coisa maravilhosa, que humildade, que lorde. Muito bem, eu enviei o capítulo para o professor em 2 formatos, Word e PDF, para ele escolher o melhor formato que ele quisesse. Como vocês podem ver direto aqui da página do e-mail, eu converti e traduzi direto do PDF original que eu recebi da Dialética, com a mesma formatação e tudo. E aí chegamos na melhor parte de todas para mim, as respostas do professor Roberts depois da revisão. Silêncio. E aprendam com a postura de um intelectual de verdade. No primeiro e-mail dele, olha a resposta dele, olha só o que ele diz. Prezado Thiago, como você deve saber, há muitas diferenças entre minha abordagem ao Pacto Nazi-Soviético e as opiniões de alguns dos autores que você cita no seu capítulo. E aí ele encaminha uma série de artigos sobre os pontos de divergência dele. Agora repara que ele não diminui a relevância dos outros professores. Não diz que o trabalho deles é ruim, não os ataca intelectualmente e nem profissionalmente, só faz o que qualquer estudioso respeitável faz. Discorda de algumas análises de alguns autores que eu citei. Aliás, olha que coisa incrível aqui. Reparou que em nenhum momento o professor me critica por não ter usado o livro dele, não faz nenhum julgamento moral ou intelectual ao meu respeito, não reprova a minha metodologia e muito menos me acusa de omitir o trabalho e as conclusões dele. O próprio professor Roberts não me acusa de nada disso. Quem me acusa é o soviético de Jaboatão dos Guararapes. Eu pedi para o professor ler o meu capítulo e ainda destaquei que eu não usei o livro dele. Ele poderia ter se negado. Mas não, ele bondosamente revisou o meu capítulo, me mandou uma série de artigos e ainda trouxe à minha atenção 12 pontos específicos para eu ampliar ainda mais os meus estudos. Essa resposta aqui do professor Roberts já seria maravilhosa demais, não precisaria de mais nada. Eu poderia repousar
com os meus antepassados. Mas não se afoba não, que a melhor parte vem agora, no e-mail seguinte dele. Olha as palavras do professor Geoffrey Roberts aqui sobre o que ele achou do meu capítulo de maneira geral. Achei o capítulo muito bem escrito, sua abordagem posicionada e pessoal vai agradar aos leitores. Gostei muito do uso que você fez dos documentos. Você utilizou uma ampla variedade de fontes de maneira muito eficaz. Obrigado, Deus. Será que depois disso eu poderia me retirar para as montanhas junto com a... Eu vou falar o quê? Realmente, sobra nada pro Betinha soviético, né, cara? Simplesmente a fonte que ele tava tratando como a mais qualificada, importante, que foi ignorada na falsificação histórica do Thiago, revisou o trabalho do Thiago e elogiou. Aí, acabou, cara, acabou. Realmente, eu não sei como a gente ainda tem... mais de 1 hora de vídeo. Porque aqui acabou, né? Aparentemente ele ainda vai colocar a entrevista, ele tá falando que vai colocar, né? Ele tinha prometido também na parte 1. Com certeza vai ser algo incrível de acompanhar. Mas esse momento aqui, cara, acho que todo mundo nessa hora queria ser uma mosquinha pra ver a reação do Jones Manuel quando ele, obviamente, se deparou com isso no vídeo. O maluco que ele tava elogiando como grande autoridade, elogiando o trabalho do cara que ele tava chamando de falsificador histórico. É pesado, sobra nada. Com a minha esposa, sem precisar ter comunista me enchendo o saco. O querido professor Roberts, que eu e o comunista admiramos e concordamos que é um dos maiores especialistas na era de Stalin do mundo. O Geoffrey Roberts, né? A obra dele, mundialmente respeitada, é mundialmente reconhecida, é o cara que é referendado em todo mundo como um dos principais historiadores da Segunda Guerra Mundial. O querido professor Roberts disse que o meu capítulo foi muito bem escrito, que minha abordagem posicionada e pessoal vai agradar aos leitores, que gostou muito do uso que eu fiz dos documentos e que eu utilizei uma ampla variedade de fontes de maneira muito eficaz. Eu vou fazer um quadro com essas frases aqui do professor e levar pra onde quer que eu vá. Lembra que eu tava quieto, mas você tomou a iniciativa de me atacar há anos e agora atacar o meu livro. Tentou usar o argumento de autoridade do professor Roberts para atacar e descredibilizar o professor Beevor e Kleveniuk, e a mim e o meu capítulo. Então deixa eu te dar uma dica, camarada. Daqui pra frente, quando alguém te perguntar sobre Thiago Braga, diz que nunca ouviu falar, que não sabe nem quem é. Pode ficar tranquilo, que da minha parte, eu nunca falei e eu nunca precisei falar nada de você. Combinado sim, camarada? Aliás, eu lembrei aqui, antes que algum comunista faça pirraça porque o professor Geoffrey Roberts usou a palavra partizan aqui no e-mail dele, vamos lá. No contexto da frase e do texto do e-mail do professor, tenho certeza que ninguém honestamente duvidaria que partizan foi colocado em um sentido positivo como um todo, porque todo e-mail está em um tom positivo. Os problemas são os desonestos, traduzindo a palavra isolada, tirando ela de contexto, que pode ser lida como partidário ou parcial. Aí, já sabendo que uma vírgula pode ser motivo de distorção e pirraça para essa gente, eu resolvi consultar rapidinho o ChatGPT. Coloquei a frase inteira lá e eu perguntei o que ele achava da frase. Ele disse que o sentido é positivo e não negativo, passando a noção de ter um ponto de vista pessoal, uma interpretação própria, um posicionamento. Show, era o que eu tinha entendido mesmo. Mas calma, já iam fazer pirraça porque eu perguntei pro ChatGPT, né? Isso aqui pra mim é igual jogar xadrez. Quando o comunista move o peão, eu já deixo aqui mate. Eu não tô falando que é exatamente... Cara, quando eu penso no vídeo resposta, eu faço exatamente isso. Eu pego a prova, coloco ali a refutação e eu já sei o que ele vai falar sobre aquilo, o que poderiam falar sobre aquilo, já preparo uma resposta pra resposta que nem foi feita, mas que eu já antecipei. Obviamente vou falar dessa merda, né? Então já deixa eu tirar isso aqui do caminho. É muito completo, velho. Eu resolvi checar a resposta do chat de uma maneira bem mais segura. Eu pesquisei na internet se eu encontrava alguma matéria em que o professor Geoffrey Roberts usasse também essa expressão partizan para eu ter ainda mais não fica pedra sobre pedra, certeza velho. Do contexto positivo. Aí olha que legal. Eu encontrei essa matéria aqui do jornal irlandês Irish Examiner. Aliás, o professor Geoffrey Roberts é professor emérito da Universidade College Cork, na Irlanda. E aí nessa entrevista, o professor diz que o seu próprio livro, o Stalin's Wars, é highly partisan. Ou seja, não é nem só partisan, é highly. Os comunistas lendo isso aqui devem estar achando que o professor Roberts está falando da moto Harley Davidson, né? Mas não é não, camarada. Ele está dizendo que o livro dele é altamente partisan. Pronto, aí eu confirmei mesmo que partisan tem um sentido positivo no contexto que o professor usa, que tem um sentido mesmo de posicionamento e opinião forte. Mas vocês sabem, eu precisava de uma tripla camada de confirmação, e logo da maior delas. E essa confirmação acabou me deixando ainda mais feliz. Eu perguntei diretamente ao professor Roberts se partisan, no contexto daquela frase, tinha um sentido ruim ou bom. Ele me respondeu direto e reto, para não deixar dúvida. Partisan igual a bom, bias igual a ruim. Todo mundo sabe que biased tem um ponto de vista negativo, de ser parcial, tendencioso, desonesto. Então olha que maravilhoso. Nessas 4 palavrinhas, o professor confirma mais uma vez que o meu capítulo é bom e não tendencioso. Que honra ter o meu capítulo. Ele não deixou nenhuma margem. Esse cara é diferenciado. Reconhecido pelo professor Geoffrey.
É o Braga Yaga mesmo. Roberts de forma tão bondosa assim. Mesmo eu sabendo que eu tenho muito a melhorar e aprender com eles. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Eu não tô mostrando isso aqui porque eu preciso provar alguma coisa pra alguém, não. Eu já provei há muito tempo que o meu trabalho é sério. O meu público já confia em mim, mas acima de tudo, isso aqui é para que o público brasileiro e de língua portuguesa, que é gigante, não se deixe enganar por uma pessoa dessa que ataca flagrantemente a profissão e as obras de professores respeitados, como o professor Anthony Beevor e o professor Oleg Kleveniuk. Mas eu também quero que vocês conheçam e valorizem o trabalho dos professores Roberts, Ryan, Kurumia, Graziosi e o trabalho incrível que eles fazem há décadas. Depois desses ataques gratuitos desse comunista, eu quero que esse meu vídeo seja uma sessão de agradecimento e admiração públicos aos professores por serem tão dedicados e compartilhar seus conhecimentos de forma tão bondosa, por doarem o seu tempo, tantas horas deles, ao meu trabalho e ao público de língua portuguesa também com essas entrevistas. E aí, tá gostando? Então calma que eu tenho mais novidades pra vocês. Eu disse pra vocês que esse vídeo ia ser uma novidade atrás da outra, né? Então toma mais essa. Depois de meses de contato com o professor Geoffrey Roberts, eu tive não só a honra de ter o meu capítulo do livro revisado por ele, eu tenho prazer de anunciar em primeira mão pra vocês que a obra Stalin's Wars será traduzida e publicada pela primeira vez no Brasil com o título Guerras de Stalin. Nessas muitas conversas com o professor Roberts, eu disse pra ele que Caramba, quem imaginaria que a tradução do título do livro é essa, né? eu faria o meu máximo para conseguir trazer essa linda e incrível obra dele para o público brasileiro. Ele não pediu isso, a iniciativa foi minha. Mas, senhoras e senhores, eu sou um homem de palavra e eu cumpri minha promessa. Eu entrei em contato com os sócios da editora Caravelas, o Marcelo Andrade e o Gabriel de Paula, e eles prontamente se colocaram à disposição para garantir os direitos autorais da obra diretamente com a Universidade de Yale. Depois de muitos dias de negociações, conversas diretas entre mim, o professor Geoffrey Roberts, a editora Caravelas e a Universidade de Yale, a universidade avaliou a editora e aprovou a tradução e a publicação do livro pela editora Caravelas. E esse nem é o primeiro livro que a gente traz para vocês, não. A editora Caravelas também já publicou com o meu prefácio o livro do professor Stephen Whitcroft e R.W. Davis, que eu já divulguei tantas vezes para vocês no Brasão de Armas, Os Anos da Fome, um super clássico sobre aquela tragédia que foi a fome na União Soviética dos anos 30. E ele tá disponível na Amazon e no próprio site da editora Caravelas. E agora nós vamos entregar mais um super clássico na mão do público brasileiro. As Guerras de Stalin. Enquanto comunista fica na internet pedindo Pix, Preferi o Pix, enchendo meu saco, eu trago horas de entrevistas e traduções de estudos especializados mundialmente renomados para vocês. Mas, novamente, nada disso teria sido possível sem a participação ativa da editora Caravelas. Então, Marcelo e Gabriel, meus parabéns de verdade, mais uma vez, pelo trabalho que estão fazendo. Eu fico muito orgulhoso de fazer parte disso. E se você já quiser se inscrever na lista de interesse do livro Guerras de Stalin, diretamente na editora, é só clicar no link na descrição que vai te levar direto pro site e aproveitar. E para vocês que se inscreverem agora, vocês vão receber por e-mail um brinde especial, o capítulo 1 do livro Os Anos da Fome com o meu prefácio. Então fiquem ligados, me sigam lá no Instagram, Thiagão_Braga, e aqui no Brasão de Armas também, e acompanhem a editora Caravelas para ficarem por dentro de tudo do lançamento do livro As Guerras de Stalin, porque 2026 vai estar repleto de eventos para vocês. E só um disclaimer rapidão aqui, galera. Eu não tô ganhando nada divulgando isso aqui hoje, não. Eu tô fazendo isso pela realização e por valorizar a obra desse professor que é tão incrível e que vai ajudar tanto o público brasileiro a expandir ainda mais o conhecimento sobre esse período que foi tão importante. Mas se você quiser mandar um pix pro Braga Yaga, isso seria muito legal da sua parte. Mas calma aí, tá achando que acabou? Eu tenho mais uma novidade pra vocês, e essa pra mim foi o clímax da felicidade e da realização da minha carreira como historiador YouTube. Quase chorei de emoção quando eu vi. Sabe quem me convidou pra escrever o prefácio da edição brasileira do livro do professor Geoffrey Roberts, Stalin's Wars? O professor Geoffrey Roberts. Quando eu vi o convite dele no e-mail, eu simplesmente pensei, que chuva de bênçãos mais lindas são essas. Esse vídeo não é o melhor vídeo do ano. É muito gratificante, galera, ver que depois de tanto trabalho duro e dedicação em trazer para vocês os melhores especialistas do mundo sobre a história soviética, esses queridos professores estão me permitindo fazer parte disso. Caramba, será que o comunista ainda vai achar que esse livro é o melhor e mais importante livro sobre o tema, sendo que na publicação brasileira vai ter o prefácio do Thiago Braga? Meu Deus do céu, isso é maravilhoso, velho. Isso, e literalmente. Agora, enquanto eu me dedico fazendo um trabalho duro, buscando, entrevistando especialistas renomados, invisto na dublagem de atores nacionalmente reconhecidos para democratizar ainda mais o conhecimento e torná-lo acessível. Realmente, né, os dubladores estão trabalhando muito, trabalhando bem. E produziram aquele começo cinematográfico, literalmente, para esse vídeo incrível. Todos. Gasto dezenas de milhares de reais comprando dezenas de livros e artigos originais dos professores, participo ativamente junto com a editora Caravelas na tradução e publicação de obras mundialmente renomadas no assunto pro povo brasileiro. Enquanto eu faço tudo isso, sabe o que o Jones Manuel faz? Preferi o Pix. Pede Pix na internet. E ainda usa a versão pirata do livro do professor Geoffrey Roberts, que ele tanto admira. O comunista não tem nem a hombridade de comprar e valorizar o livro do professor para que ele receba o pagamento que ele tem direito depois de tantos anos de trabalho duro. O livro original ele certamente não iria entender, né? Talvez a gente tenha que dar esse desconto. Inspirando ácaro naqueles arquivos comunistas soviéticos imundos,
Esse comunista elogia e valoriza tanto o trabalho do professor Roberts que baixa a versão pirata do livro dele. Quem esse comunista pensa que é? O Edward Kenway de Pernambuco? Um pirata de Fernando de Noronha desses ainda tem coragem de me chamar de falsificador? Aliás, teve uma outra coisa que eu descobri que me deixou realmente surpreso, e eu nem acreditei quando eu vi. Sabe onde a cópia pirata do livro do professor Geoffrey Roberts está disponível? Nunca que eu poderia imaginar. No site do Partido Comunista Espanhol. Você acredita nisso? Um site comunista pirateando o trabalho dos outros? Pirateando não, vamos usar o termo camarada. Socializando o trabalho do professor sem a permissão dele. Aí você me pergunta, mas Thiago, como você sabe que ele usou a versão pirata do livro? Fico feliz que você tenha perguntado isso. Como que eu sei? Olha que bonito. Eu tenho o livro do professor Geoffrey Roberts. Eu comprei, honestamente, com o meu dinheiro. E eu nem pedia Pix naquela época ainda. Mas eu aprendi com o camarada Jonelinski Manelov e agora todo vídeo vai ter QR Code do Pix. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Mas sim, eu comprei e paguei mais de R$400 na época. Mas paguei feliz. Com a consciência de que eu estava valorizando o trabalho de um professor que eu tanto admiro. Então, com o livro em mãos, eu fui conferir as páginas que o comunista estava citando no vídeo. Aí eu pensei, que merda é essa? Nenhuma página que ele cita tá batendo com o livro original do professor. Aí eu vi que as páginas não batem com o livro verdadeiro do professor que eu comprei. Elas batem direitinho com a versão pipipichu que o comunista baixou e mostrou no vídeo dele. Eu falo e eu provo. Saca só esse trecho do comunista aqui, onde ele cita 2 páginas do professor. O professor Roberts fala na página 106 e 107. Presta atenção. Dizer que a União Soviética estava se preparando para uma ação ofensiva contra a Alemanha não significa endossar a ideia de que Stalin estava preparando uma guerra preventiva contra Hitler e pretendia lançar um ataque preventivo. As manobras políticas e diplomáticas de Stalin mostram que ele estava desesperado por paz no verão de 41. Se Stalin tivesse conseguido adiar a guerra até 42, é possível que tivesse decidido tomar a iniciativa e atacar primeiro, mas sua inclinação sempre foi adiar a guerra o máximo possível. Agora, o que você acha da gente desmascarar o pirata de Olinda? Muito bem. Nesse mesmo trecho que a gente viu do vídeo dele, ele mesmo cita que está lendo os trechos das páginas 106 e 107. O professor Roberts fala na página 106 e 107. Presta atenção. Só que se você for na versão verdadeira do livro que eu comprei, esse trecho está na página 70 e 71. Ou seja, mais de 30 páginas antes do que ele cita no vídeo. Mas se você for na versão pipipichu online, vai bater certinho com a página que ele cita. Na página 106 e 107. Pô, camarada, da próxima vez que você for citar a versão pirata do livro do professor Geoffrey Roberts, coloca na tela. Página da versão pipipichu. O professor Roberts fala na página 106 e 107. Tá vacilando na metodologia, hein? Outra coisa, você não pede Pix todos os vídeos? Pra quê? Pix não cai nem pra comprar um livro de um autor que você gosta? O que você tá fazendo com o Pix do seu público? Deve estar colocando na poupança do Bradesco para financiar a revolução, né? A partir de hoje, ele está rebaixado para nós, o povo pirata. Inclusive, bora denunciar essa página desse Partido Comunista Pirata da Espanha. Vamos lá no Google, 3 pontinhos aí, ó. Feedback. Conteúdo impreciso, conteúdo irrelevante, nudez ou conteúdo sexual, outra opção. Tá, escrevam aí, ó. Essa porcaria desse site comunista, que não deveria nem estar no Google, essa empresa capitalista, está socializando gratuitamente, a.k.a. pirateando, o livro do professor Geoffrey Roberts. E sem a permissão dele da universidade. Se puderem, remova essa droga desse site. Mas se não puderem, pelo menos retirem do ar esse roubo que eles estão fazendo do trabalho do professor Roberts. O cara não compra o livro do professor Roberts, baixa uma versão pirata e ainda cita as páginas erradas. O livro do professor está em inglês, mas ele não sabe ler inglês, e até em português ele não sabe ler direito, e muito menos interpretar. Eu já mostrei pra vocês aqui como que o vídeo dele já morreu, né? Não precisava responder mais nada desse vídeo aqui. Sim. Por que a gente não continua só pra se divertir, fazendo comunista mentiroso passar vergonha? Olha Eu aqui mais aceito. uma prova das distorções malucas dele. Vamos. Quando ele vai citar a parte do meu capítulo que eu falo sobre a paralisação de Stalin, de que Stalin está em depressão, olha aqui. O Thiago Braga, como ele quer sustentar a narrativa do Stalin paralisado em depressão, ele só não diz uma coisa básica. O discurso lido por Molotov foi editado por Stalin. Ele cita 16 vezes essa depressão de Stalin no vídeo dele. Mas sabe quantas vezes eu cito no meu livro Mitologia Soviética que Stalin está em depressão? 0. Nesse subtítulo eu falo da paralisação, da falta de ação de Stalin frente à ameaça e à invasão nazista. E eu mostro uma série de evidências dessa paralisação apresentadas pelo professor Klevniuk na sua biografia de Stalin. Então o comunista já começa falsificando a minha argumentação aqui. É só isso que ele faz o tempo todo. Aí mais uma vez ele cita a obra do professor Geoffrey Roberts, A Stalin's Wars, para mostrar que Stalin não estava paralisado. Mas isso aí não é expor minha falsificação e mentira. Isso é mostrar um autor que pensa diferente do professor Klevniuk nesse assunto. Tudo que a gente já falou antes. Mas olha como esse cara é péssimo em metodologia. Ele realmente acha que mostrar um autor que pensa diferente de outro autor que eu cito é expor uma falsificação. Como que esse cara pode ser tão ruim assim? E ele tem equipe ainda. Ninguém revê esse tipo de besteira, não? Mas agora fica pior ainda. Ele vai citar o livro do professor Geoffrey Roberts para dizer que é um consenso entre os principais historiadores do mundo de que Stalin foi um grande líder militar. Olha aqui.
como nesse vídeo aqui. Só pra mostrar pra vocês que tem coisas que são consenso entre os principais historiadores do mundo sobre a Segunda Guerra Mundial e que o Tiago Braga ocultou para cumprir os objetivos ideológicos dele de fazer uma mera propaganda contra a União Soviética, né? Na página 61 do livro do Geoffrey Roberts é dito o seguinte: Stalin não acreditava que os britânicos e Precisa de uma motivação ideológica pra falar mal da União Soviética. O nível da os loucura, franceses né? levassem a sério a luta contra Hitler. Ele tem Escutaram direitinho, né? Ele vai seguir citando o professor Roberts para mostrar que existe um consenso entre os historiadores que Stalin foi um grande líder militar. Mas eu te pergunto, será que o professor Roberts concorda mesmo que é um consenso acadêmico que Stalin foi um grande líder militar na guerra? Ou ele distorceu os argumentos do professor? Ou ele nem conhece os argumentos do professor? Responda nos comentários o que você acha. Nas conversas maravilhosas que eu tive com o professor Roberts, ele me mandou esse artigo revisado dele, Stalin as Warlord, Stalin como Senhor da Guerra. Vamos deixar o professor falar se ele acha que existe mesmo um consenso nisso. Na página 2 do artigo, olha só o que ele diz. A posição de Stalin como Senhor da Guerra é um assunto controverso entre os historiadores. Há muitos que duvidam que ele tenha sido um bom líder de guerra, quanto mais um grande líder. O professor está dizendo então aqui pra gente que o papel da liderança de Stalin na guerra é... Bom, só aí a referência do nosso povo soviético já deixou claro que não é um consenso acadêmico. É algo questionável, que está em disputa, né? Controverso entre os historiadores. É controverso. Eu já provei que, infelizmente, ele é incapaz de interpretar texto. Então deixa eu fazer um cenário mental aqui para ajudar os comunistas a entenderem. Imagina uma mesa redonda de uns 20 historiadores. Eles estão discutindo a participação de Stalin na guerra. Aí, depois de horas de conversa, um dos historiadores levanta no meio da discussão e diz assim: pessoal, calma aí, tá havendo controvérsia nesse assunto aqui. Muitos aqui duvidam que Stalin tenha sido um bom líder, quanto mais um grande líder. Com essa ilustração, eu queria fazer uma pergunta para você, que tem até 12 anos de idade só, porque se você tiver mais de 12, é até um insulto eu ter que te perguntar uma coisa dessa. Mas vamos lá, de acordo com esse historiador aí, naquela discussão sobre Stalin, existe um consenso entre os historiadores ali? Ou uma controvérsia? Eu já consigo ver as respostas das crianças antes do vídeo ser publicado, Jesus. Mas mesmo assim, vamos ver no dicionário o que significa controvérsia, pra gente entender direitinho as Não, ele tá zaralhando já, e tá gastando. palavras do professor Roberts aqui no artigo. De acordo com a definição do Oxford Languages... Se bem que talvez o cara não saiba mesmo o que é controverso. Controvérsia significa discussão, disputa, polêmica referente à ação, proposta ou questão sobre a qual muitos divergem. Realmente, disputa, polêmica, divergência são todos sinônimos de consenso. Eu aposto que vai ter comunista de apartamento lendo essa frase aqui dizendo que existe controvérsia. Mas a controvérsia que o professor está se referindo, na verdade, é um consenso. O mundo invertido de Stranger Things não deveria ter demogorgons, não. Deveriam ter comunistas, porque os caras invertem tudo, maluco. Aliás, um outro grande especialista prova que esse comunista mente de que há um consenso sobre a liderança de Stalin na guerra. E ele, inclusive, defende a paralisia de Stalin diante da ofensiva de Hitler. É o professor Stephen Kotkin, no volume 2 da sua biografia de Stalin. Olha o que o professor Kotkin diz aqui na página 894 de seu monumento. A inteligência soviética informava que não apenas a Alemanha, mas também a Romênia, a Hungria, a Eslováquia e a Finlândia estavam em plena prontidão para a guerra. Mas Stalin, tendo há muito tempo desistido da iniciativa, ficou efetivamente paralisado. Quase tudo que ele fizesse poderia ser usado por Hitler para justificar uma invasão. Agora, isso aqui é legal. Lembra quem diz que essa biografia de Stalin é muito boa? O nosso querido professor Geoffrey Roberts, naquela mesma entrevista na Universidade de Yale que eu mostrei para vocês. Olha aqui mais uma vez. Existem biografias muito boas sobre Stalin. Mais recentemente, as de Stephen Kotkin e Oleg Kleveniuk. Ou seja, ele não sabe nada das conclusões do professor Roberts sobre isso, porque ele nunca leu o professor Roberts, só pegou trechos isolados e jogou no Google Tradutor para distorcer o que o professor diz. Então eu digo e eu repito, ele falsificou a proposição do professor Roberts de que o que ele vai dizer dali para frente é consenso entre historiadores. Meu Deus do céu, mano, isso... Realmente, assim, eu tinha visto o pessoal falando que esse vídeo é um atropelo, uma das maiores jantadas, humilhações dos debates youtubísticos. É só assistindo, realmente, pra você perceber o nível da destruição. Porque o Thiago, como eu disse anteriormente, ele vai em cada frestinha e destrói, assim, é pra não deixar pedra sobre pedra mesmo. Ele tá evaporando o nosso povo soviético. Não sobrou nada, a expressão foi elevada depois desse vídeo. Não sobra nada mesmo. É mais do que aquele meme do Robocop, né? Porque lá ainda sobrou a cabeça, os pulmões. Aqui não sobrou nada. Nem um átomo. Nada. Que destruição, velho. Não é consenso, droga nenhuma. E o professor Roberts, nas obras dele, é claro que existe muita controvérsia sobre Stalin na guerra. Em nenhum momento, muito pelo contrário, qualquer pessoa que conhece minimamente o que o professor Geoffrey Roberts defende, sabe que é um assunto controverso, polêmico e disputado na academia.
O professor Roberts é coerente. Ele sabe que quando ele defende um assunto, outras pessoas vão discordar. É assim que funciona na academia. Mas quem distorce e falsifica as coisas são os soviéticos de Jericoacoara, os revolucionários de Osasco, os bolcheviques de Pindamonhangaba. Mas esse comunista não podia ter me deixado quieto, sem mexer comigo, sem me atacar. Reaça safado, ceboso, chamado Tiago Braga. E me chamar de falsificador? Podia estar planejando a revolução maluca dele ao invés de me encher o saco. Aí acaba levando uma estudada vergonhosa dessa aqui. Mas quer saber o que é um consenso entre os historiadores mesmo? O professor Roberts, na primeira frase da introdução do livro dele, já deixa claro pra gente, ó. Olha aqui. No panteão dos ditadores do século XX, a reputação de Joseph Stalin para brutalidade e criminalidade só são rivalizadas pela de Adolf Hitler. E antes disso, na página 12 do prefácio, o professor Roberts já tinha concordado com esse consenso, endossando, por exemplo, as palavras do historiador Robert McNeill, que, embora reconheça que Stalin foi um grande e habilidoso político e que não é correto, óbvio, culpá-lo por todos os crimes da época dele, o professor Roberts cita aqui: não faz sentido tentar reabilitar Stalin. A impressão estabelecida de que ele massacrou, torturou, prendeu e oprimiu em grande escala não está errada. Esse é o cara que o próprio nosso povo soviético reconhece como um grande historiador, com um trabalho respeitado mundialmente. Como é possível, cara? Por isso que eu falo, não dá pra ser um historiador sério e comunista ao mesmo tempo. Não dá! É um contrassenso. As duas coisas, elas são objetivamente conflitantes. Se você conhece a história de verdade, você não pode ser comunista. Porque a história prova que essa bosta dá errado em tudo que é lugar e só gera caos, miséria, fome, massacre, genocídio. Não tem como. Não tem condição. Não dá pra levar a sério uma coisa dessa. Isso aqui, que eu acabei de citar, não é controverso. Isso aqui é consenso acadêmico. Ou será que tem algum web stalinista por aí que vai dizer que não é? Então, resumindo, esse combo de Armagedon e Ragnarok descendo sobre o comunista. Ele me acusou e acusou meu livro de ser uma falsificação histórica, cheia de mentiras. E eu provei, ponto a ponto, desde a parte 1, como ele mentiu, distorceu, falsificou e até pirateou a minha obra e a obra do professor Roberts. Portanto, com toda a serenidade, mais uma vez eu provei irrefutavelmente que o meu livro, Mitologia Soviética, os mitos fundadores do comunismo russo, é um estudo sério, baseado em excelentes fontes, que vão ajudar vocês a compreender bem toda a tragédia humanitária causada por um dos regimes mais repressivos e violentos da história humana. E você, assistindo a esse vídeo até agora, aprenda uma lição. Não mexa com quem está quieto. Segunda coisa, já fez o Pix? Terceira coisa, já votou em mim no IBEST, rapaz? Quarta coisa, o que você acha da gente assistir a entrevista com o professor Geoffrey Roberts agora? Eu acho que não. Agora, não. Porque a gente já tá praticamente na metade do vídeo, já passamos da primeira hora. E como agora vai começar a entrevista, acho que é um ponto bom pra gente deixar como um gancho pra segunda parte desse react. Porque realmente, esses vídeos estão grandes demais pra fazer tudo numa vez só. Então, o Thiago dividiu essa resposta em 2 partes, eu estou dividindo em 4. 3 quartos já foram completados com sucesso. O último quarto eu entrego pra vocês em seguidinho. Vai ser o próximo vídeo que eu vou lançar aqui no canal. Então eu espero que vocês tenham se divertido comigo nesse react. Eu sei que tem muita gente que já assistiu o vídeo inteiro do Thiago Braga e volta pra assistir de novo pra ver os meus comentários sobre o vídeo. Às vezes já assistiu inclusive outros reacts. E mano, vocês são incríveis. É sério, eu só posso agradecer. Então, se você já fez todo esse trabalho aí de assistir o vídeo mais de uma vez pra ver as minhas opiniões, deixa um like, se inscreve no canal pra não perder a última parte do meu react. Muito obrigado pela audiência, pra todo mundo que ficou comigo até o final desse react gigantesco e vai comparecer também no próximo. Sério, só tenho a agradecer, valeu e até a próxima. Não querem escutar, não sabem conversar, com você concordo.